Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero te convidar para que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. E vou quebrar o protocolo aqui, reverendo, vou pedir para a gente fazer essa leitura em pé, em reverência à palavra de Deus. Isaías capítulo 62, versículo de 1, vamos ler até o versículo de número 3. Eu vou ler, meus irmãos, na versão Almeida 21, ela é um pouquinho diferente da versão que você... Diz assim a palavra do Senhor: por amor de Sião, não por amor de Jerusalém, não descansarei até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão um novo nome, e a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom estar, Senhor. Como é bom, Senhor, poder servir ao Senhor. Senhor, nessa noite eu peço, humildemente em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco, e que a Tua palavra, Senhor, marque o nosso coração. Quebre, Senhor, a nossa mente, de forma, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Som. Alô? Acho que melhorou agora, né? Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, Isaías, o profeta Isaías, grandeza e majestade absoluta. Nenhum livro no Antigo Testamento pode ser comparado ao livro de Isaías. Muitos comentaristas bíblicos dizem isso. Isaías era um doutor da lei, digamos assim. Ele era muito culto. Não existe erros no livro de Isaías, erros gramaticais. Ele sabia muito bem escrever. Sabia também muito bem falar. As suas construções, a forma com que ele apresenta os seus pensamentos são absolutamente fantásticos. No entanto, no capítulo 6, Isaías, na presença de Deus, ele diz um dos versículos bíblicos mais marcantes. Ele diz que, olhando para aquela visão da glória de Deus, ele diz que ele vive no meio de um povo de impuros lábios. E ele também é um desses. Ora, justo aquele que conhecia muito bem as letras, sabia raciocinar como ninguém, sabia escrever como ninguém. Quando ele olha para a graça de Deus, quando ele olha para a presença de Deus, quando ele olha para a glória de Deus, ele se sente como qualquer um de nós se sentiria. Um nada. Ele iniciou seu ministério no ano de 740 a.C., ano da morte do rei Uzias. Passou pelos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E também é muito provável que estivesse ainda vivo quando Manassés reinou. Este pode ter sido o rei que o matou. Pode ter sido, porque não encontra esse registro na Bíblia, mas a tradição diz que assim o foi. E é interessante que a tradição também fala como que Isaías morreu. E ele foi simplesmente cerrado no meio.
Ele viveu durante o período em que a Assíria era o grande poder político. Em todas as eras sempre houve um grande poder político. Não é diferente dos nossos dias. No entanto, a Assíria, ela revolucionou a guerra. E revolucionou através do medo. Quando a Síria ia invadir um país, ela tomava as cidades, tomava os povoados, tomava a nação, tomava as pessoas. E o que eles faziam com as pessoas? Cortavam as pessoas pelo meio, empalavam os homens, tiravam a pele das pessoas e colocavam no muro da cidade para criar pânico e medo. Então as pessoas todas sabiam, na antiguidade, que os assírios eram extremamente cruéis. Eram vis, eram pessoas más. Elas eram pessoas que não tinham pudor em fazer o mal aos outros. No entanto, Deus levantou um profeta e diz assim para esse profeta: você vai a Nínive, capital da Síria, desse povo mau, desse povo violento, e você vai dizer que eu vou destruir esse povo. E esse profeta, simplesmente conhecendo a maldade dos assírios, foi embora. Não quis saber, não foi para lá, fugiu dessa missão. Talvez eu e você faríamos o mesmo, conhecendo quem era o povo assírio. E esse foi Jonas. Depois você pode ler a história de Jonas, mas olhando para a história, olhando para a realidade deste povo, talvez você tenha um pouco de compaixão deste profeta. Alguns dos temas importantes no livro de Isaías: Deus, o Santo de Israel, Deus, o Salvador e Redentor, o remanescente, o servo do Senhor, o Espírito de Deus. É um dos livros do Antigo Testamento que mais fala sobre o Espírito de Deus. Não sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma revelação do Novo Testamento, mas fala sobre o Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus faz para com o povo de Deus. Também um outro tema muito interessante é o governo de Deus sobre a história. A história está nas mãos de Deus. Toda a história. Deus é o Senhor da história. Na parte final do livro de Isaías, que é das porções que nós lemos agora à noite, a parte final, ela fala daquilo que os servos de Deus vão herdar, a herança dos servos de Deus. Nestes últimos capítulos do livro de Isaías, todos os temas do livro são reunidos em uma grande simetria. Então, quando nós lemos ali a partir do capítulo 59 do livro de Isaías até o capítulo 56, todos os temas que foram abordados por Isaías nos 66 capítulos vão ser tocados de alguma forma no final do livro. No centro desse finalzinho do livro, temos 3 poemas que descrevem como o servo do Senhor, com poderes espirituais, está anunciando as boas novas do reino de Deus para os pobres. Ele reafirma as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar onde a justiça, a misericórdia e a bênção de Deus fluem para todas as nações do mundo. O quadro maior, quando nós olhamos para esse finalzinho do livro de Isaías, como um quadro maior, as pessoas de todas as nações são convidadas a fazer parte da família de Deus, para que todos conheçam o Deus Criador e Redentor. O livro de Isaías termina com uma visão do cumprimento de todas as promessas da aliança de Deus feitas no Antigo Testamento. É um livro, meu irmão e minha irmã, de uma magnitude
fantástica. No entanto, nós vamos olhar para essa pequena porção que nós lemos, versículo 1, 2 e 3 do capítulo 62, e eu proponho como tema para essa nossa reflexão, restauração de Sião para andar em missão. Restauração de Sião para andar em missão. E o meu primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é logo no comecinho do versículo 1, que diz assim: por amor. Por amor. O amor é a razão de tudo. O amor é o seu motivo primeiro, é o motivo de Deus, é o motivo primeiro de Deus, é o motivo que Deus criou tudo que há. Por amor Deus criou, por amor Deus se revelou, por amor Deus criou o universo e tudo que existe. O amor é o motivo da criação. O amor também é a força do agir de Deus. Deus, ele age em amor. Amor é a energia plena de Deus. Deus é puro amor. Tudo Deus faz em amor. Deus é amor em essência, e este amor o faz agir. As ações de Deus são ações de amor. E quando eu olho para o Antigo Testamento e vou buscar entender o que é este amor de Deus, várias passagens explicam este amor, mas eu quero apenas falar de uma passagem de Oséias, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Eu vou ler isso aqui para os irmãos, e se você gosta de anotar, anote aí. Mas para mim, na minha humilde visão sobre o texto bíblico, é um dos momentos em que Deus, ele mostra o seu grande amor para comigo, para com você, para aqueles que ele ama. Oséias capítulo 11, versículo 1 até o 4 diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às esculturas. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Usando palavras humanas, Deus diz que Ele foi quem criou o seu povo, cuidou do seu povo, alimentou o seu povo, com cordas humanas, com laços humanos, como uma mãe cuida de um recém-nascido. Assim Deus cuidou e cuida do seu povo. O amor de Deus é focado. Existe o objeto do amor. O amor divino tem direção. Neste caso, amor por Sião, como a gente pode olhar no texto, por amor de Sião. Deus tem um objeto do seu amor. Jerusalém é o local escolhido por Deus. Sião, Jerusalém, é o sinônimo. Jerusalém é o local para o povo de Deus habitar eternamente. Jerusalém é o local escolhido por Deus para tabernacular com o seu povo. Sião, Jerusalém também tipifica o próprio povo de Deus. Por amor ao povo de Deus, por amor ao seu povo, por amor a mim, por amor a você. Nós somos o objeto do amor de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 diz: então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Há um desejo de Deus em tabernacular, em morar, em habitar com o seu povo. O amor de Deus tem ações concretas. Tudo Deus faz por amor,
Deus tem um objeto do seu amor, que é eu e você, mas esse amor divino não é um amor etéreo, não é um amor tipo de sentimentos, não, são ações concretas. Deus em amor faz ações concretas para com o seu povo. E se nós continuarmos a ler no texto, o texto bíblico vai dizer que, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei. Não me calarei, a voz do Senhor não cessa. Há uma ação contínua, um ato constante de Deus em favor do objeto do seu amor, eu e você. Deus constantemente usa a sua voz profética para benefício do seu povo, uma ação prática, real e concreta. Deus, Ele falou com o seu povo no passado, fala com o seu povo no presente, porque Ele nos ama. Não descansarei, constatando com o descaso que houve no 7º dia, olhando para o que houve lá no 7º dia da criação. Aqui, em favor do seu povo, não há descanso. Deus, no 7º dia da criação, descansou, mas em favor do seu povo, Deus não descansa. Ele está sempre vigiando, sempre olhando, sempre cuidando, sempre vindo em direção do objeto do seu amor. Eu, você e todo o seu povo. Deus é amor, Deus age em amor, Deus tem objeto do seu amor. Deus toma ações concretas para comigo e para com você. Como segundo ponto, as ações de Deus em amor têm metas claras e definidas. Versículo 1, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que Deus tem um objetivo. Deus tem um objetivo com o seu amor. E qual é esse objetivo? Primeiro, estabelecer justiça, até que saia a tua justiça, até que a sua justiça nasça, apareça, suja, raia como o sol pela manhã. Deus, em sua maravilhosa e gloriosa graça, Ele trabalha pela justiça de Sião. Há uma expectativa também em nós, de que a justiça de Deus precisa vir sobre essa terra. Nós muitas vezes olhamos para o mundo e vemos que não há justiça entre os homens. Nós queremos, nós carecemos, nós precisamos de que a justiça absoluta de Deus venha a reinar. Então há em nós expectativa pela própria justiça divina no nosso meio. E Deus trabalha para que essa justiça venha. A segunda meta, conforme o texto bíblico, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. A segunda meta de Deus é estabelecer a sua salvação. Deus trabalha para a salvação de Sião, a salvação de Jerusalém, a salvação do seu povo, a minha e a sua salvação. O objetivo de Deus, justiça e salvação do seu povo, até que a salvação brilhe, arda, acenda, resplandeça, reflita, esplandeça. Há uma expectativa de que a salvação seja vista por todas as nações, assim como uma tocha acesa em uma noite escura, assim como você olha para o mar de noite e vê aquele naviozinho lá longe, com aquela luzinha acesa, mas você consegue ver, na escuridão da noite, no negror da noite, uma pequena luz, muitos conseguem enxergar. Nós vemos no nosso coração, com fé, que a salvação em Cristo Jesus virá
Nós temos esperança disso, e esperança do verbo esperançar. Eu espero com confiança que a salvação de Deus em Cristo Jesus venha sobre mim, venha sobre minha filha, venha sobre minha casa, venha sobre os meus vizinhos, venha sobre a igreja, venha sobre aquele que eu pregue a palavra de Deus. Eu espero. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. Deus trabalha pela justiça e pela salvação. Deus está trabalhando por isso. As tuas palavras não são em vão. Creia com fé, não porque você crê em algo que não tem valor, você crê naquilo que Deus falou. Por isso que tem valor, porque Deus disse, porque isso é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus eu creio, e se é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz um versículo emblemático: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Apocalipse 7:10, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. As nações verão a salvação do nosso Deus. E ainda, como um terceiro ponto, uma terceira reflexão sobre este versículo, Deus nunca perdeu o alvo da sua missão. Nós perdemos muitas vezes o direcionamento, perdemos o foco, nos envolvemos em muitos afazeres que nada dizem respeito à nossa caminhada de fé. Perdemos muito tempo, que é precioso. Não focamos em metas espirituais. Por vezes, nós nem as temos. No entanto, Deus, Ele nunca perdeu o foco da sua missão. E aí eu quero refletir com você sobre um versículo lá de Gênesis capítulo 12. Versículo 2 e 3, muitos conhecem isso de cor. Diz o seguinte: de ti farei uma grande nação. De quem o versículo está falando? De Abraão. Deus chamando Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e dizendo a ele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, Deus quer que o seu povo seja uma bênção entre as nações e que todos o glorifiquem. Deus tem uma meta, Deus tem uma missão de que o seu nome seja conhecido entre as nações. Deus escolheu um homem, se revelou a ele, e esse homem virou uma nação. Essa nação por vezes caiu várias vezes. Deus restaurou essa nação, Deus curou essa nação. No tempo certo, no tempo eterno, Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus. Ele veio, cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus. Nós cristãos cremos nisso. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Outros povos, línguas, raças, nações conhecerão que o Deus Criador dos céus e da terra se revelou a um povo e os abençoou. Todas as nações vão reconhecer Deus como o único Deus. Isso é promessa, isso é palavra de Deus, isso está na palavra de Deus. Todos os reis, representantes dos poderosos deste mundo,
aqueles que detêm os poderes políticos, econômicos e sociais em suas mãos, estes que se acham invencíveis, verão a salvação do povo de Deus e reconhecerão que o poder pertence somente a Deus. Eles ficarão todos admirados quando o dia do Senhor chegar. Essa é a missão de Deus, de se revelar às nações, e para isso escolheu um povo que deveria ser santo e o adorar e servir com total devoção. Eles seriam abençoados por isso, mas esse povo não fez assim. Esse povo não fez assim. Ezequiel 36, capítulo 19, diz o seguinte: espalharei entre as nações, os espalharei entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julgarei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor? Porém tiveram que deixar a terra deles, mas tive compaixão do meu santo nome, que é Israel, que Israel profanou entre as nações para onde ele foi. Israel, durante vários anos, vários séculos, abandonou o Senhor, por castigo. Assim como um pai e uma mãe cuidam dos seus filhos, dando a eles pequenos castigos, Deus fez com que essa nação fosse espalhada. Mas lá onde que essa nação foi, essa nação, mesmo conhecendo Deus, não honrou o nome de Deus, pelo contrário, o profanou. E Deus olha para a nação e diz assim: no seu amor, eu os trarei de volta, vou construir essa nação de novo, por amor ao meu nome, que vocês profanaram, indo pelo mundo aonde vocês deviam proclamar que eu sou o Senhor. Vocês assim não fizeram, então vou trazer vocês de volta, vou reconstruir a nação de vocês, o mundo todo verá que essa nação vai ficar de pé, e o mundo então vai reconhecer que eu sou o Senhor. Agora que este povo está novamente na terra, foi reestabelecido, Deus dará 3 coisas a ele. A primeira coisa que Deus vai dar a esse povo, conforme versículo 2, a partir do lado B. Vamos ler o versículo 2 todo, diz assim: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Deus dará essa nova nação que será levantada, que ressurgirá, que Deus vai restabelecer. Deus vai dar 3 coisas a essa nação. A primeira coisa é um novo nome, que será proclamado pela própria boca do Senhor. Agora, esse nome tem a ver com algumas coisas. Tem a ver com um novo caráter, com uma nova vida, com uma nova essência, com uma nova identidade, com um novo ser, com uma nova criatura. Quando Deus está dizendo que vai dar à nação um novo nome, quando Deus olha para você e diz que você vai receber um novo nome, Ele está dizendo isso, que você vai se tornar uma nova criatura, você vai ter um novo caráter, uma nova vida, uma nova essência, uma nova identidade, você vai nascer de novo. Uma outra coisa que Deus dará a essa nação, a este povo de Deus: serás uma coroa. O texto fala que também terás uma coroa, não uma coroa para ser colocada na cabeça, porque isso é a autoridade, e a autoridade absoluta só tem Deus. Mas serás uma coroa de adorno na mão do Senhor. Seu significado está ligado então à honra, glória, recompensa, vitória, preciosidade, cuidado do Senhor. E o Novo Testamento fala de 4 coroas.
O Novo Testamento fala da coroa da justiça, fala da coroa da vida, fala da coroa da glória e fala da coroa da alegria. Deus dará a este povo, Deus dará a mim e a você justiça, vida, glória e alegria. Nós, o povo de Deus. Ainda uma terceira coisa, Deus dará a este povo dele. Serás um diadema na mão do Senhor. Diadema aqui, essa palavra traduzida por diadema, que nós muitas vezes podemos pensar que é também um sinônimo de coroa, não é. Ela está ligada à roupa de Arão, e uma tradução melhor seria turbante, porque lá em Êxodo, Deus mandou confeccionar roupas próprias para a adoração ao Senhor. E essas roupas deveriam ser consagradas ao Senhor. Eram roupas de santificação. E essa diadema tem esse sentido, de que além de recebermos um novo nome, além de recebermos coroa de justiça, vida, glória, receberemos de Deus a santificação. Desta forma, este povo de Sião, povo que é propriedade exclusiva de Deus, vai receber um nome com caráter novo, uma coroa e uma roupa de santificação. Deus que por amor quer restabelecer justiça e revelar a sua salvação, deste Deus está em missão. Por isso, separou um povo, deu a ele um novo nome, deu a ele coroa de santificação, e em resposta a isso, este povo, eu e você, precisamos também viver em missão. Se Deus tem uma missão que Ele construiu em amor, se Deus restaurou o seu povo, se Deus nos deu vida, se Deus nos deu coroa, se Deus nos chama de seu povo, Ele quer compartilhar comigo e com você também a sua missão. Eu gostaria de ler um versículo bíblico com você, para que nós pudéssemos ter como aplicação na nossa vida. 1 Pedro, abra comigo aí, meu irmão, 1 Pedro 2, o versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é tudo isso. Você é tudo isso, meu irmão. Mas depois da vírgula, nos diz para que nós somos tudo isso. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te salvou, Deus te amou, Deus te deu uma nova identidade, Deus te chama de povo dele, nação santa, povo escolhido, para que você proclame ao mundo as grandezas de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.